Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nosso quadro Mais Saúde Mental. Aqui no Conexão MR, eu sou Ana Lima, psicóloga clínica, especialista em TCC e casais, e hoje vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é um transtorno caracterizado pela dificuldade de concentração, inquietação e impulsividade. Esse transtorno, ele é genético, né, gente? E para falar mais desse transtorno com a gente, vamos convidar a doutora Mariana Caetano, médica psiquiatra, que vai estar online aqui com a gente. Boa tarde, Mariana. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito obrigada, Ana, pela oportunidade de estar aqui de novo. Eu sou a doutora Mariana Caetano, para quem não me conhece, eu sou psiquiatra aqui em Goiânia e vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos bem curiosos. Que bom, Mari. A gente que agradece ter você aqui, né? As pessoas do meu canal já te conhecem, já te adoram. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Mari, quais são, né, as características do TDAH, como é que a gente consegue identificar, se é só na infância, né? Tem muitos mitos também. Ana, eu não estou conseguindo ouvir, a sua transmissão não está boa para mim aqui, eu não estou conseguindo ouvir a sua. Ok, já vamos ajustar, só um minutinho, tá? Perfeito. Tá ouvindo agora, Mari? Mais ou menos. Tá, vamos tentar. Então, gente, a Amarelada de Goiânia é psiquiatra, é minha sócia no CETC também. Tá me ouvindo agora? Não estou ouvindo bem. Tá, mas fala um pouquinho pra gente do TDAH. Pode falar que a gente tá te escutando. Pode falar que a Sobre o gente tá te TDAH, né? escutando. Que é a pergunta que Isso, você. tá? Já, a gente tá te ouvindo, tá bom? Deixa eu falar aqui com a Mari, gente. Vai dar certo. O online é sobre isso, né? É muitos acessos, Tá, eu mas acho que eu entendi mais ou menos as perguntas, mas assim, ainda tá bem ruim o sim, áudio, eu não tô sim. conseguindo compreender bem o que você tá falando, mas vamos lá. Nosso tema hoje é sobre TDAH, né? Isso. Então, é um tema super interessante e eu tenho visto cada vez mais que as pessoas têm confundido muito é, o diagnóstico, os sintomas, quando que a gente faz um diagnóstico de TDAH e quando a gente não faz. É fato que nós temos cada vez identificado e diagnosticado mais casos, porque as pessoas estão se atentando mais para isso, né? Para a qualidade de vida, para a saúde mental, para alterações de comportamento, alterações de produtividade, né? E tem alguns assuntos que têm ficado mais em destaque e o TDAH é um deles. Né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que o TDAH ele é uma síndrome, né? É um transtorno psiquiátrico que é caracterizado por uma série de sintomas. Qual que é o problema disso? São sintomas que também são comuns a outros transtornos, né? E muitas das vezes o paciente chega para a gente já com esse pré-diagnóstico de TDAH, porque ouviu o colega dizer, porque ouviu na internet alguém falando sobre TDAH, e quando a gente vai fazer uma investigação profunda, a gente entende que na verdade são sintomas semelhantes e que são compartilhados com TDAH, mas na verdade a gente está falando de um outro transtorno, né? E é por isso que a gente sempre valoriza muito que o paciente encontre um profissional que ele confie, encontre um profissional bem informado para fazer esse diagnóstico correto. Tá, sem mais delongas, o TDAH em si. O que a gente precisa observar? A gente observa três esferas de alterações para que a gente possa fazer esse diagnóstico. E essas esferas são déficit de atenção, alterações no nível atencional e no quanto aquela pessoa consegue ficar por um determinado período de tempo com a atenção focada. A gente também tem que olhar impulsividade e alterações na atividade motora, na psicomotricidade. Né? Então, o TDAH ele é caracterizado por essas três alterações, mas não que necessariamente todas elas têm que estar gravemente alteradas ou necessariamente as três vão estar presentes. Então, a gente tem alguns pacientes que têm diagnóstico,
porque tem um déficit de atenção significativo o suficiente para atrapalhar a sua funcionalidade. Ou um paciente que tem o déficit de atenção, mas também tem a hiperatividade e a impulsividade, e tudo isso atrapalhando o seu desempenho, a sua funcionalidade, inclusive em mais de uma esfera da vida dele. Então, não adianta eu dizer que é um paciente que ele só não consegue prestar atenção na sala de aula. Não, eu tenho que observar esse paciente no ambiente escolar, ou, no caso de um adulto, no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, no convívio familiar, nos relacionamentos dele, e aí que eu consigo identificar que são realmente sintomas que alteram toda a funcionalidade do paciente. Sim, verdade, Mari. Você está me ouvindo agora? Acho que sim, agora Ai, melhorou um que pouco. bom, que bom. Pois é, Mari, e tem muito essa dúvida, né, do tipo também, se pode ter só a hiperatividade, se pode ter só. E aí fala um pouquinho pra gente em relação a isso. Alguns pacientes até perguntam, olha, mas eu acho que tenho, mas eu não tenho todos os sintomas. E aí como é que a gente faria esse diagnóstico mais assertivo? Essa psicoeducação do paciente, por exemplo, em relação a isso. Então, como eu falei, tem alguns pacientes que eles não vão ter a síndrome completa. Ou vão ter, por exemplo, um déficit maior na atenção do que nos outros campos de alteração do TDAH. Não necessariamente que ele não tenha as alterações, mas que talvez não sejam significativas o suficiente, né? Mas eu tenho que identificar, por exemplo, quais são as alterações mais importantes, quais são as alterações que mais interferem na funcionalidade e estabelecer um tratamento. Então, vamos supor, às vezes é um paciente que ele não tem tanto aquela inquietação de ficar o tempo todo agitado, o tempo todo andando para ali, para cá, mas é um paciente que ele está sentadinho na cadeira dele, mas alguém está explicando alguma coisa, vamos supor, lá na sala de aula, alguém está explicando alguma coisa e a cabeça dele está pensando lá no brinquedo, ou na atividade que ele vai fazer mais tarde, ou na borboleta que passou, no passarinho que passou lá do lado de fora. Então, o pensamento dele está extremamente agitado, está com uma arborização de pensamentos, está com uma difusão de pensamentos que faz com que ele não consiga se atentar àquela atividade que ele está fazendo. Então, mesmo que ele não tenha uma hiperatividade motora, ele tem uma hiperatividade mental e tem esse déficit atencional, essa dificuldade de se concentrar. E no dia a dia dele, isso com certeza vai atrapalhar a funcionalidade. Sim, verdade, Mari. E quando a gente fala nesse TDAH na vida adulta, a gente vê uma falta de organização, né? A gente não consegue ali uma concentração de manter os projetos. Tem muito isso na vida adulta, né? Vamos falar um pouquinho desse TDAH na vida adulta, porque a gente sabe que muitos diagnósticos hoje estão vindo na vida adulta, né, Mari? Não necessariamente só na infância. Sim. Então, isso é uma coisa que a ciência ainda não tem determinado de forma absoluta. Ou seja, existem sim pacientes que só são diagnosticados na vida adulta e não tem nenhum histórico na infância, apesar de que o TDAH é, por definição, uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, deveria ter já sintomas desde a infância, ao longo do desenvolvimento desse cérebro, mas tem pacientes que acontece deles só manifestarem sintomas na vida adulta. Mas o que é que pode acontecer também? Às vezes é um paciente que na infância, por conta de demandas menos importantes, menos intensas, cobranças de desempenho menos intensos, ou porque tinha uma mãe que ficava lembrando o que ele tinha que fazer, que hora que ele tinha que fazer isso, aquilo, e de alguma forma, como se fosse uma prótese do cérebro dele que ainda não está bem desenvolvido, e aí ela acaba fazendo essas funções que a gente chama de funções executivas, que é esse planejamento, essa atenção dirigida, esse planejamento, as estratégias de resolução, de divisão de tarefas, de tempo, enfim, a mãe acaba fazendo isso na infância. E só lá na idade adulta, quando esse paciente vai ter uma demanda maior, por exemplo, de trabalho, ou na faculdade, ou que ele precise
dentro de uma empresa, estar num lugar que para ele, de alguma forma, acaba se tornando tediante, ele não consegue se manter naquilo ali, ou ele não consegue executar bem, e aí sim aparecem as dificuldades que na infância passaram batido, e eu vou fazer esse diagnóstico só na idade adulta, né? E tem os casos que realmente não tinham nada na infância, mas vão apresentar esses sintomas na idade adulta também. Sim, perfeito. E a gente tem muitas técnicas, né, Mari? Utilizando, gente, sempre a psicoterapia e a psiquiatria juntos para tratar esse paciente na vida adulta, também na infância. Eu falo muito sobre a vida adulta porque chega muito no consultório, né, pacientes adultos com TDAH e tem essa dificuldade de organização, dificuldade de se manter até ali. Nos 50 minutos da terapia tem dificuldade, fica fugindo. E é muito, muito assim, falando para as pessoas entenderem, isso é uma característica bem forte, né, Mara? Essa questão da desatenção mesmo, de não conseguir se concentrar ali em pequenas coisas, em uma conversa, terminar de ler um livro, terminar de assistir um filme. E muita gente, às vezes, não sabe que tem o TDAH, mas tem tido muitos prejuízos, né, na sua vida, tanto social, emocional. A gente sabe que também o TDAH ele tem ali, pode ter algumas comorbidades, né, Mari? Em relação a ansiedade, depressão, falta de interesse pelas coisas, porque sabe da sua capacidade, mas não consegue se manter. Então, se acha fraco, né, Mari? E a gente sabe que é do transtorno. Então, observem como é que vocês são. Às vezes a gente está ali, não consegue manter um projeto, não consegue manter um trabalho, não consegue manter um relacionamento, e às vezes nem sabe o porquê. Então, é sempre importante também lembrar que esse diagnóstico de TDAH ou de qualquer outro transtorno tem que ser feito por profissionais capacitados. Porque, como a Mari falou anteriormente, às vezes o paciente já chega, doutora, fui ali no Google, eu vi tudo, eu tenho TDAH. Tá, calma, vamos ver. Já chegou esse paciente para você, Mari? Ixi, toda hora. E o principal é justamente pacientes que têm outros diagnósticos e que acabam, por conta desse diagnóstico, desenvolvendo sintomas parecidos e aí relata isso para um conhecido, ou vai, igual você falou, procurar no Google e acaba chegando nesse diagnóstico incorreto de TDAH, né? E tem algumas frases, assim, que eu tenho ouvido muito no consultório que são interessantes, assim, desses pacientes. Então, isso que você falou sobre a autoestima é algo muito relevante, porque esse paciente, ele tem aquela sensação de que ele é capaz de desempenhar aquela atividade, mas por algum motivo que ele não sabe explicar, ou que ele não sabe controlar, ele não consegue se manter por mais tempo, ou pelo tempo que fosse necessário para desempenhar aquilo que ele queria, ou para desenvolver aquela habilidade. Muitas das vezes o TDAH ele vem muito acompanhado de ansiedade. Então, eu até ouvi um paciente falando para mim assim: eu até gosto de, por exemplo, de música, de aprender um determinado instrumento, mas quando eu percebo que vai demorar muito tempo para eu ficar bom, eu desisto, né? Então, é um paciente que às vezes tinha aquela habilidade, teria um bom desempenho, mas ele acaba desistindo porque aquilo ele não tem a tolerância de esperar o processo de aprendizagem, os erros. E, de alguma forma, aquela atividade ali, quando você precisa ter excelência nela, você tem que fazer de forma muito repetitiva. E essa repetição, essa monotonia, normalmente, ela desagrada os pacientes TDAHs. Porque eles gostam de novidade. Existe até um sintoma bem legal que a gente fala que é novelty seeking. Ou seja, é a busca por novidades, busca por coisas novas, novas estruturas, novos desafios. São pessoas que às vezes gostam muito desse desafio, dessa competitividade. Então, eles se motivam por conta desse novo, dessa novidade, desse algo diferente que ele quer experimentar. E é interessante que isso também é um dos prejuízos, né, Mari? Porque tem que estar na ativa o tempo inteiro. Eu vejo muitas pessoas que, assim, não conseguem, por exemplo, ter um momento de qualidade na vida, porque precisa estar o tempo todo com a sensação de estou produzindo algo.
É como se fosse assim, você não consegue ter um momento de qualidade na tua vida, não consegue ficar em casa um pouco com o seu filho, não consegue tirar um tempo para você, para ir numa academia ou para ler um livro, por exemplo, ver um filme, porque acha que ali é uma perca de tempo, porque tem a necessidade de estar produzindo o tempo todo. E aí começa a produzir algo novo, no meio desiste, porque perde o interesse. O TDAH ele E tem essa característica de começar rapidamente um projeto, mas logo perde o interesse. Então, a psicoterapia, ela ajuda muito, Mara, em relação a manter o paciente ali mais organizado, mais concentrado. Quando a gente fala em técnicas, por exemplo, da TCC, que é uma das abordagens mais utilizadas hoje no tratamento do TDAH, a gente utiliza muito a modificação desse comportamento, ensina o paciente a ter uma agenda, a ter uma organização e a ter também cartões de enfrentamento. A gente trabalha muito com cartões de enfrentamento para que a pessoa entenda por que começou aquele projeto, por que aquele projeto é importante. Porque quando estiver ali no momento de fuga, pega o cartão de enfrentamento, que é escrito mesmo, a gente chama cartão de enfrentamento, gente, porque a gente, olha, vamos escrever aqui, por que você começou esse projeto? Por que você queria isso? E aí, quando você começa ali a entrar naquele, não, eu quero novidade, eu quero outra coisa, naquela impulsividade, que tem que ser para agora e que as coisas não são hoje, as coisas têm que ser planejadas, tem que ter meta, mini meta. Então, olha, vai lá no teu cartão de enfrentamento e lê, eu comecei por isso, isso, isso. Respire e acalma. Permanece. Porque isso também gera muita autossabotagem, né, Mari? Gera muita autossabotagem. E para quem vem descobrir o TDAH na vida adulta, eu vejo mais prejuízos, sabe? Porque realmente hoje temos mais conhecimento em relação a isso, né? Da minha geração, ó, já estou me colocando aqui como velha. A minha geração, lá no passado, gente, eu sou do interior de Pernambuco, então, assim, o conhecimento, o acesso era muito precário, né? Digamos assim, em relação à saúde. Não é como hoje que a gente tem acesso, pega o telefone aqui, a gente acessa o mundo. Então, eu vejo muitas pessoas da minha geração sendo diagnosticadas na vida adulta. E eu vejo os prejuízos disso para essa pessoa. E eu acho importante quando a gente busca entender o que a gente sente, o que a gente passa, porque quando você entende e quando você realmente tem o diagnóstico, você sabe lidar melhor. E eu acho que essa questão de se entender, identificar, olha, isso aqui é um transtorno. Tá, e agora, o que é que eu faço? E aí a gente entra num ponto que se você é diagnosticado na infância, você tem um acompanhamento, você tem um tratamento, você consegue evoluir mais rápido. Mas, se você for diagnosticado na vida adulta, nem tudo está perdido, porque, assim, o TDAH não tem só o lado ruim. E a doutora Mariana fala muito isso nas redes sociais dela, né, Mara? Inclusive, acho que as últimas quatro publicações da Mari foi justamente falando sobre isso. E tem uma delas que eu achei incrível, que fala justamente que o TDAH não tem só o lado ruim, tem o lado bom também. E é importante a gente entender, gente, que todos os transtornos, eu vou falar todos, não tem só o lado ruim, tem o lado bom. Então, se você foi diagnosticado ou se você suspeita que você tem algum transtorno, procura ajuda, procura um profissional e veja o lado bom disso. No TDAH, por exemplo, são pessoas totalmente criativas, proativas, né, doutora Mariana? E quando você entende que você se sabota, que você está sempre procurando novo e que você está sempre nessa velocidade, você busca calmaria, você busca organizar. Você busca ter uma agenda, você busca cumprir seus horários, até para você ter um horário para dizer assim, não, já cumpri tudo agora, eu vou ter o meu momento de relaxamento aqui, sem me sentir culpado de não estar produzindo. E também olhar pelo lado, lá no vídeo da doutora Mariana, que depois ela vai deixar aqui o Instagram dela, para vocês irem lá ver esse vídeo. Fala um pouquinho, doutora Mariana, dessa parte positiva também, né, do transtorno, do TDAH. Tá. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa parte positiva, você falou várias coisas aí que eu acho que é super importante a gente enfatizar. Quando a gente fala dessa parte positiva, a gente tem que pensar assim, tá, existe no contexto que o paciente está atual, na condição de adoecimento que ele está, de fato, a doença está prejudicando, está deixando ele disfuncional, está atrapalhando o dia a dia dele. Mas se a gente for pegar e readaptar esse paciente no dia a dia dele, identificar quais são as características que esse paciente tem.
quais que são as habilidades e os interesses que ele tem. Porque o TDAH ele tem uma característica assim. Normalmente, atividades que o desinteressam, que ele não gosta de fazer, ele tende a ter de forma piorada esses sintomas do TDAH. Mas quando ele tem algo que é do interesse dele, ele consegue, por vezes, ir a fundo naquilo ali, ou passar horas fazendo aquela determinada atividade. Então, às vezes, a gente quer que o paciente se adapte a um padrão que é o normal, mas aquela atividade ele não é boa para ele, aquilo não incentiva ele, aquilo não traz não se torna uma atividade prazerosa. Não que todas as atividades vão ser prazerosas, mas a gente tem que ter esse direcionamento. Então, às vezes, um paciente que, vamos supor, um exemplo, é um paciente que é impulsivo, que gosta de correr riscos, é um paciente que gosta dessa novidade, tem essa criatividade. Será que a gente não pode, por exemplo, utilizar essas características, direcionar essas alterações para uma determinada atividade empreendedora? Quais que são as características de um empreendedor? Um empreendedor, ele tem que ser uma pessoa que ele está o tempo todo antenado no ambiente, ou seja, tem uma atenção mais difusa para identificar de forma rápida, às vezes, alterações de padrões e pensar, poxa, aqui tem uma oportunidade. Aqui eu posso criar um determinado negócio que vai resolver esse tipo de problema. E aí, a partir disso, ele tem aquela condição de criação, aquela condição de investir naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem interesse, e pode ser muito bem sucedido. Só que às vezes chega num ponto, ainda dentro, por exemplo, dessa questão do empreendedorismo, ele tem aquele impulso inicial de criação, aquele impulso inicial de desenvolver as estratégias ou de resolver problemas e tal. Mas ele não consegue, às vezes, sustentar a monotonia do desenvolvimento daquele negócio, de esperar que aquele negócio ali, ele vai ter altos e baixos, ele vai demorar, às vezes, para ser encaminhado da forma como ele deseja. E aí, de duas, uma, ou ele desiste, ou às vezes ele vai ter um parceiro, um sócio, ou ele vai ter uma equipe que vai cuidar dessa parte, que vai dar seguimento naquilo que ele acabou criando. E aí ele fica mais na parte criativa, na parte de estratégia, né? Então, ele vai assumir um local na equipe que favoreça aquelas características que ele tem, né? Então, isso é uma questão que a Ana trouxe que eu realmente vejo como um ponto positivo para os pacientes. Claro que cada um vai ter isso, né, para uma área diferente, não são todos que vão ter essa mesma habilidade. Mas uma outra coisa também que atrapalha muito esses pacientes, que a Ana também acabou citando, é a procrastinação. Então, qual que é o problema da procrastinação do TDAH? A Ana falou da minha rede social, vou postar um vídeo sobre isso hoje. Existem vários tipos de procrastinação. Mas a procrastinação do TDAH, por exemplo, ela pode acontecer porque esse paciente ele não consegue estabelecer prioridades. Ele não consegue planejar de forma adequada qual que é o sequenciamento de atividades que ele precisa fazer para resolver aquela determinada situação. Ou, ao longo de um dia, ele sabe que ele tem um monte de atividades para fazer, mas ele não consegue se organizar em tempo, não consegue se organizar de novo nessas prioridades de atividades, e ele acaba passando um dia inteiro ocupado, mas chega no final do dia com a sensação de que não fez nada. Então, quando a Ana fala sobre ter uma agenda e ter essas especificações do que você precisa fazer, das atividades, e às vezes até colocar os horários que você tem que fazer cada uma delas, de alguma forma faz com que esse planejamento do dia, esse planejamento da semana, ele seja mais eficiente e o paciente tenha a bendita da recompensa que ele precisa tanto, né? Que isso é uma outra característica do TDAH, que é esses pulsos de dopamina e noradrenalina que ele precisa para funcionar. Então, vamos de novo pensar numa atividade longa, uma atividade duradoura. Então, um exemplo, um paciente meu que queria correr uma maratona, mas ele chegou num dia, por exemplo, ele já quer ir direto para a competição, ele não quer treinar, né? Aí ele vai lá na competição e percebe que ele não conseguiu desempenhar do jeito que ele gostaria. Aí ele percebe
que os colegas que conseguiram desempenhar melhor estavam treinando já há muito tempo. Só que ele começa a fazer os treinos e logo desiste, porque ele não vê que evoluiu, ou porque ele acha que está muito longe ainda do objetivo que ele quer. Então, não dá, às vezes, para a gente trabalhar com TDAH nesse planejamento a longuíssimo prazo. Então, poxa, você vai treinar para uma maratona, você tem que treinar um ano inteiro, você tem que treinar 6 meses para você conseguir chegar no seu objetivo. Então, às vezes, o que falta e o que a gente precisa é estabelecer pequenas metas. Metas semanais ou metas do dia, metas a cada treino, para que ele tenha essas pequenas recompensas e entenda que aquele esforço dele ali vai ter uma recompensa mais imediata, que é o que o cérebro dele gosta de ter, né? E sim, que se ele mantiver nesse propósito, e aí as cartinhas que a Ana falou, né, de você relembrar os motivos pelos quais você iniciou aquele projeto, você vai chegar lá no final, quando você vai ter a grande recompensa, que é o que você queria desde o início, né? Então, todas essas são estratégias que a gente pode usar e que o paciente tem que ter consciência do modo como o cérebro dele funciona. Senão ele vai começar a tritar com o próprio comportamento e não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que eu falo que, assim, ter o diagnóstico é positivo. Saber o porquê como tu funciona, como é a tua mente e os teus pensamentos, isso é importante. Porque, Mari, eu sempre falo que tem que ser diário. Tem que ser diário. Essa agenda, essa organização tem que ser diária. E tem que ser para tudo na vida da pessoa que tem o TDAH. Falo como psicóloga, né, que acompanho alguns pacientes, porque daqui a pouco eu vou pedir para a Mari falar, porque tem os níveis, né, Mari? Tem o nível mais leve, o nível mais grave, e mesmo assim, o nível leve, eu observo muito que, mesmo no nível leve, se a pessoa não tem uma organização, é como a Mari trouxe, passa o dia inteiro em funções que não são exatamente as que necessariamente precisariam ser feitas, e no final do dia está cansado, aquele cansaço mental. E muitas vezes a gente está tão cansado no final, o TDAH está tão cansado no final do dia, que ele não consegue nem sequer mais conversar, não tem nem paciência. É como fala no popular, a bateria social acaba. E eu até vi uma reportagem esses dias de uma pessoa que tem TDAH falando, é até uma médica também, que é bem conhecida, e ela falando assim, olha, quando eu chego no final do dia, eu não consigo nem sequer conversar. Às vezes a minha mãe liga, às vezes alguém liga e eu não consigo nem sequer falar. Fico só, aham, tá bom. Porque o cansaço dela, né? Ela fala que o cansaço do dia, o cansaço mental é tão grande que chega no final do dia não consegue nem sequer. Não tem mais energia. E quando vai olhar o que foi feito, né? O que foi feito para estar tão cansado? Quando vai olhar ali o que tinha que ser feito, fica mal porque não fez nem metade das coisas que dariam para fazer. E está mais cansado do que se tivesse feito. Então, eu falo muito que tem que ser diário. Né? Então, foi diagnosticado, vamos começar a trabalhar a organização. Ter uma agenda. E é interessante porque, quando é homem, é super difícil de organizar. Doutora, eu vou ter que fazer uma agenda. Ah, não, mas isso é coisa... Gente, é uma agenda mesmo, não precisa ser notado, não, tá? Não precisa ir lá no caderno, pegar uma agenda e colocar, não. Pode ser no celular. É mais atual, é mais chique, né? Vai lá no celular, no teu bloquinho de notas, coloca a tua agenda. É muito interessante, porque eu atendo alguns homens que têm TDAH, e para a gente conseguir organizar é bem mais delicado. Porque para o homem é complicado. Ué, por que agora eu vou ter que ter uma agenda? Eu vou ter. Isso é mais coisa de mulher, ter agenda, eu não gosto. É organização, tem que ter um meio de organizar. Né? E eu acho que a agenda diária, com o horário, como a doutora Mariana falou, com o horário é importante, porque você acorda, vou fazer isso aqui, isso, às 10 horas eu tenho isso, meio-dia eu tenho isso. Tal hora eu vou parar tudo aqui e vou ter o meu tempo com a minha família ou com os meus amigos na minha casa, eu vou fazer algo que eu goste, sem se culpar. Por quê? Porque quando você olha para a gente, você tem cumprido com tudo aquilo que você tinha planejado. Então, acho que essa é a recompensa. Seria um método, um modo de recompensa, e aí você vai ficar melhor. Mudar realmente, eu acho que exercício físico também ajuda muito, né, Mari? Por conta dessa hiperatividade, dessa velocidade, de querer tudo para hoje. Gente, por que é que o TDAH quer tudo para agora, Mari? Sim. Então, é justamente porque a gente tem uma desregulação nas áreas cerebrais que estão associadas a esse planejamento, a atenção sustentada, as recompensas,
né? Então, é uma alteração no funcionamento cerebral. Você não tem uma alteração ali estrutural especificamente, apesar de que já existem alguns estudos que já mostram algumas estruturas de tamanho menor em cérebros com TDAH, mas o que a gente tem certeza é que existe uma disfunção no funcionamento de circuitos cerebrais ou de áreas específicas, né? Então, você não consegue tolerar essa espera, você não consegue adiar essa sensação de recompensa, sensação de prazer, né? E aí você não consegue controlar um impulso, ou você não consegue se sustentar ali naquela determinada atividade. E tem uma outra característica bem legal, assim, né? Que é interessante do TDAH, que também naquela ideia da procrastinação e da dificuldade de planejamento de tempo, que o paciente pensa assim, se ele tem uma atividade, sei lá, um trabalho da faculdade para entregar na semana que vem, quando que ele vai fazer esse trabalho? É ao longo da semana? Claro que não. Porque ele tem certeza que se ele for fazer no, sei lá, no último dia, porque é uma tarefa chata, é uma atividade desgastante, uma atividade que ele vai gastar tempo, aí aquilo gera uma certa intolerância para ele. Aí ele vai deixar para fazer que hora? No último minuto, na madrugada do dia que ele tem que entregar aquela atividade. Só que aí, o pior é que às vezes ele realmente consegue fazer a atividade, porque ele tem mecanismos de compensação. Às vezes são pacientes muito inteligentes, muito criativos, que aí naquele momento de pressão, que gera para ele um pulso a mais de dopamina e de noradrenalina, o cérebro dele funciona de forma adequada, de forma bem adequada mesmo, e aí ele consegue até realizar aquela atividade e conseguir atingir aquele objetivo, e aí você recompensa um comportamento ruim. Então ele entende que aquilo ali foi bom, o cérebro dele aprendeu que aquela forma de executar as atividades foi legal. E aí a gente até fala mais uma vez da dificuldade desse diagnóstico tardio. Por quê? Ao longo da vida, ao longo da infância, da adolescência, do início da idade adulta, esses comportamentos ruins, eles vão sendo aprendidos e passam a fazer parte da rotina do paciente. Então, mesmo que eu trate lá na frente de forma adequada, desfazer essa construção que foi feita por anos é muito mais difícil. Porque ele entendeu que é assim que ele funciona, que o comportamento dele tem que ser desse jeito, que assim que é bom, né? E todas as vezes que a gente vai desfazer um hábito ruim e começar um hábito novo, todo mundo sabe o quanto isso é penoso, né? Demais, doutora Mariana, demais mesmo. E até também, eu vi lá que você gravou um vídeo, eu tô falando dos vídeos da Mari, gente, para vocês irem lá no Instagram, porque são maravilhosos, tá? A doutora Mariana tem um conteúdo incrível. Não é só porque é minha sócia, não. Mas ela é maravilhosa. E, Mari, os prejuízos de não ter esse diagnóstico também, né? E eu tava observando, eu vejo muito e leio também sobre isso, na adolescência, questão de bullying na escola, por conta dessa atenção, desse aprendizado. E como é difícil também para os pais passarem por isso, né, Mário? Como é doloroso também você entender que muitas vezes não dá tempo de identificar que é um TDAH ou que é alguma coisa. Existem muitos mitos também, né? Que usa como se fosse TDAH para não fazer, é preguiça de estudar. Esse menino é normal, mas ele não consegue estudar, ele está com preguiça. E os pais têm que ficarem atentos a isso, porque eu acho que para esse adolescente ou para essa criança fica ainda mais complicado quando não tem um suporte, né, doutora Mariana? Sim. Então, quando a gente fala dos prejuízos de não fazer esse diagnóstico, de não tratar da forma adequada, e aí quando eu falo em tratamento, não necessariamente eu estou falando em medicação, tá? Tudo isso que a gente falou até agora, na verdade, são medidas comportamentais, são medidas que a gente trabalha em psicoterapia, e em hora nenhuma a gente falou em remédio ainda. Mas quando a gente pensa nesse diagnóstico tardio ou nessa questão de não se fazer um diagnóstico, a gente tem que pensar que tem realmente essa questão da autoestima, então esse paciente ele se sente inferiorizado em relação aos colegas que às vezes aprendem com muito mais facilidade do que ele, e a gente, na verdade, está falando de um paciente que
tem uma inteligência normal, às vezes até uma inteligência acima da média. Quando a gente fala também de pacientes que são diagnosticados tardiamente, às vezes são pacientes que eles não conseguem se desenvolver do ponto de vista laboral. Então, vão trabalhar em funções muito aquém da capacidade que ele tem cognitiva e de execução. Ou são pacientes que, por conta dessa característica de impulsividade, desse desafio, desse conhecer o novo e de estar nessas circunstâncias que geram para ele adrenalina, são pacientes muito mais suscetíveis ao uso de drogas, tá? Além disso, são pacientes que se envolvem muito mais em acidentes de trânsito, acidentes graves, e são vítimas, às vezes, desses acidentes. Então, a gente está falando em risco de vida. Não é só porque ele não tem disciplina, porque ele não consegue aprender na escola. A gente está falando de risco de vida, de aquisição de novos problemas. Ou seja, essa questão do uso abusivo de drogas, né? E a gente também tem que lembrar que 70% dos pacientes com TDAH, o TDAH não vem sozinho, ele vem em comorbidade, ou seja, um ou mais acometimentos, um ou mais transtornos nesse mesmo paciente. Então, às vezes é um paciente que tem TDAH, mas é um paciente também que tem um transtorno positivo desafiante, ou é um paciente que vai desenvolver uma personalidade antissocial e vai para o mundo do crime, né? Nesse contexto que eu falei de uso de droga, ou quando não bem direcionado pode ir para essa questão mais do crime, né? Criminal e tal. Sim, verdade. Pacientes que têm É bem mais comorbidade, intenso, né, Mari? É bem mais bipolar. intenso do que só a questão da infância mesmo, da escola. É bem mais complicado, né? E quando é que você acha que precisa entrar com medicação mesmo, assim? Como é que a gente identifica que, não, olha, o paciente agora realmente precisa de medicação? Para quem está ouvindo, né, para as pessoas que estão em casa agora e realmente, para pessoas que são da área de saúde, é fácil de entender, mas para quem não é da área de saúde, como é que uma pessoa ali que tem alguns sintomas ou que acha que pode ter o TDAH, como é que eles podem entender que, não, agora eu realmente preciso ir num psiquiatra ou num psicólogo? Então, quando a gente fala em qualquer doença, em qualquer transtorno psiquiátrico, qualquer sintoma psiquiátrico, o ponto crucial que a gente tem de observação é funcionalidade e sofrimento. Então, o quanto aqueles sintomas estão interferindo no funcionamento normal desse paciente, do dia a dia dele, o quanto está interferindo nas atividades diárias dele e o quanto aqueles sintomas estão gerando sofrimento para ele e às vezes para outras pessoas que estão ao redor. Porque, na verdade, quando a gente para observar as crianças com TDAH, elas não se importam de estar hiperativas, de estarem agitadas. Elas não estão tranquilas com aquela agitação ali. Mas quem está ao redor não consegue lidar com aquilo, porque ele está atrapalhando a sala de aula, porque ele está bagunçando, ele está quebrando coisa, ele está, enfim, perturbando o ambiente todo. E ele está tranquilo, aquilo ali para ele nem está percebendo que está atrapalhando, né? Então, a gente observa principalmente esses dois pontos, o nível de alteração de funcionalidade e o nível de sofrimento dos sintomas sobre o paciente e para quem está ao redor também. Então, quando a gente fala de medicação para TDAH, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque existe uma falsa ideia sobre o uso das medicações em pessoas que não têm esse diagnóstico. Porque como são medicações que, em teoria, melhoram a atenção, melhoram a concentração, melhoram o desempenho, você às vezes tem pessoas usando de forma abusiva ou desviando o uso da medicação para outros fins, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que tem que ser, e é uma medicação que tem que ser prescrita e acompanhada por um psiquiatra, por um profissional que vai dar seguimento naquele tratamento com aquele paciente, para que não seja algo que vá mais trazer prejuízo do que benefícios para o paciente. Então, quando a gente fala também em comorbidades, as medicações, elas não são
livres de efeitos colaterais. Então, às vezes é um paciente que tem determinados sintomas que me contraindicam o uso de um psicoestimulante, que é uma medicação usada no TDAH. Né? Então, isso tem que ser muito bem observado, muito bem estudado e acordado entre o médico e o paciente. Sim, é muito importante esse acompanhamento, né? Gente, entender que quando a gente começa um tratamento, né, tem que terminar. Porque isso também, gente, é interessante demais e a gente fala de uma forma. Aqui é um podcast de saúde mental, em que a gente traz informação de uma forma leve e de uma forma também divertida, porque a saúde mental já é tão pesada, né? Se a gente for começar a falar mais pesado do que já é, então eu digo que é engraçado porque, por exemplo, eu sou terapeuta de casais, então, quando eu pego um casal que um dos dois tem TDAH, a maioria dos conflitos é por conta da comunicação. Porque a pessoa que tem o TDAH não consegue se concentrar na conversa. E aí o parceiro ou a parceira quer conversar e a pessoa fica fugindo e não consegue, aí se perde no meio. E aí quando volta, oi, não, você não está prestando atenção no que eu estou falando? E aí, quando você começa a entender e dizer, olha, vem cá, vamos conversar aqui, existe aqui individual um transtorno, a gente precisa encaminhar para tratar e fazer essa psicoeducação do casal e o outro entender que, olha, o TDAH funciona dessa forma. Então, assim, eu acho engraçado porque a maioria dos conflitos nos relacionamentos é por conta da comunicação, quando um dos dois tem TDAH, por conta dessa fuga, né, Mari? Por conta de perder ali no meio da conversa, perde e volta, e quando volta o outro já está. Ah, não, você não estava prestando atenção, não deu atenção para a nossa conversa. E isso gera um conflito imenso, gente, dentro do relacionamento. Então, eu sempre falo assim, olha, sempre olha para o outro e tenha empatia, pergunta como é que o outro está. Observe, se você está num relacionamento e acha que o seu parceiro ou a sua parceira tem algum problema que precisa ser investigado, que precisa ser olhado por um profissional, conversem e busquem. Porque, às vezes, um simples diagnóstico de uma coisa que pode ser até um TDAH leve ou outro transtorno, mas de uma forma leve, pode modificar e pode tirar tanta coisa, tantos conflitos daquele relacionamento, né, Mari? Então, eu acho que até nas relações é importante se olhar e compreender, ter essa empatia com o outro. Porque não é fácil. Eu acredito e acompanho muitas pessoas e eu sei que não é uma coisa que o TDAH, não é uma coisa que a pessoa que tem TDAH quer se comportar desse jeito, mas é o natural. Não consegue se concentrar mesmo, não consegue, é hiperativo e quer ficar em movimento o tempo todo. E quem está do lado, sendo os pais ou o parceiro ou a parceira, né, na vida adulta, tem que entender que não é porque a pessoa quer se comportar desse jeito, mas é porque é o comportamento, é o jeito dessa pessoa. Então, ao invés de criticar, ao invés de julgar, ao invés de entrar em conflito por conta disso, ajudem. Entre no mundo. Olha, tá bom, então, tá, quer velocidade? Então vamos. Quer fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa que dê certo. Não é simplesmente entrar num conflito, terminar o casamento ou não ter paciência com a criança. Não, procura ajuda e apoia, porque não é fácil. Né, doutora Mariana? Não é fácil mesmo, não. E uma das coisas que também gera esse conflito nos relacionamentos é justamente essa dificuldade que às vezes o paciente com TDAH tem de prestar atenção em detalhes, assim, em coisas que às vezes para o companheiro são super importantes, mas ele é tão assim, é uma atenção tão fugaz que ele não consegue perceber às vezes algumas coisas ou notar que o outro está passando por um problema, por uma dificuldade, e aí o companheiro fica querendo às vezes que o outro adivinhe o que ele quer, ou adivinhe o que ele está pensando, ou o que ele gostaria que tivesse feito, enfim, e acabam se frustrando porque está esperando uma coisa que não vai ter desse paciente, essa adivinhação, vamos dizer assim. Então, se você quer que a pessoa desempenhe de um jeito, ou quer que ela faça algo para você, o que ela perceba, externe isso, fale o que você quer, fale o que você espera, o que você deseja, e às vezes você acha que o companheiro não fez porque ele não se importa, e na verdade é porque ele não se atentou, ele não percebeu o quanto aquilo era relevante para você, e não tem nada a ver sobre o sentimento, sobre o quanto
ele gosta ou se importa, né, com você. Exatamente isso. E reforçar, gente, existem muitas técnicas muito boas, muito assertivas dentro das terapias, né? E uma delas é da terapia cognitivo-comportamental. E também lembrar que muitas pessoas vão se identificar com o que a gente está falando, né, doutora Mariana? Mas, lembrando que o diagnóstico tem que ser feito por um profissional. Então, se vocês têm dúvidas, se você se identificou com alguma dessas falas, procura um profissional. Não se autodiagnostica ou não fica procurando ali medicação de alguém. Eu fico muito preocupada porque, às vezes, e eu escuto muito isso, mas eu me identifiquei muito com isso, a minha vizinha ou a minha amiga toma essa medicação, eu vou começar a tomar. E não é por aí, gente. É como a doutora Mariana está falando, nem sempre a gente vai precisar entrar com medicação. Nem todos os níveis de TDAH vão precisar de uma medicação. Tem que ser observado realmente muitas coisas que ao longo do podcast a doutora Mariana veio falando, tem que ser observado muitas outras coisas para poder realmente entrar, olha, qual é o tratamento que é adequado. Existem alguns pacientes que vão precisar só da psicoterapia. E só com as atividades da psicoterapia, com a mudança na rotina, com a melhora na organização, vão conseguir lidar bem com isso, quando é um paciente adulto. Quando se fala na infância, existem outros critérios. Então, assim, é importante que vocês entendam bem isso. Procura um profissional para ter um diagnóstico ou para tirar a tua dúvida, qualquer coisa. Não se diagnostiquem, né? Porque temos aqui um celular e temos o mundo da internet, da tecnologia que está em nossas mãos para trazer informação, mas às vezes auto-sabota também. Então é importante entender que quem dá diagnóstico é profissional, é psiquiatra, é neuro. Quais são os profissionais que o psicólogo, o que a gente faz na psicologia? A gente faz ali um acompanhamento e um encaminhamento. O diagnóstico mesmo é fechado ou pelo psiquiatra e o neuro também, né, doutora Mariana? Sim, o neuropediatra, o neurologista, ele tem também, durante a formação dele, alguns momentos em que ele também vai entrar em contato com o TDAH e vai poder fazer esse diagnóstico também. Mas vale lembrar que uma das alterações que são mais significativas e mais disfuncionais no paciente são as alterações comportamentais. E isso é da seara do psiquiatra. Tá? E sem contar que o TDAH faz diagnóstico diferencial com várias outras doenças psiquiátricas também. Então, não basta só a gente identificar os sintomas e ignorar o resto. Né? Às vezes eu tenho um paciente que ele realmente tem TDAH, mas ele está também com um quadro ansioso comórbido. E se eu dou para ele um psicoestimulante, essa ansiedade vai explodir. Então, também tem o momento de tratamento, o momento de entrar com a medicação correta. Então, é preciso se atentar para várias situações, muitas variáveis, muitos contextos para você fazer um diagnóstico assertivo, um diagnóstico correto e estabelecer o tratamento mais adequado. Muito bom, né, a gente levar isso também. Então, sempre que qualquer transtorno, gente, não só o TDAH, tá? Sempre que você suspeitar, achar que tem, não vai pesquisar ali no Google, não. Vai no profissional, tira essa dúvida, vai ouvir também, conversar. E é ótimo, faz psicoterapia, que é ótimo. E, Mara, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa de hoje, Mais Saúde Mental, comigo, Ana Paula Lima, psicóloga clínica, com a doutora Mariana Caetano, que é médica psiquiatra. E, gente, eu queria falar também para vocês do nosso centro especializado. A Mariana é minha sócia no CETC. Então, entrem lá no Instagram, deem uma olhada. A gente tem vários profissionais, várias abordagens. Então, é bem interessante. A gente vai começar também com alguns cursos de workshop, cursos de formação. Então, também para os profissionais é bem legal. Então, acessem aí o nosso Instagram. Tem lá o Instagram do CETC. Deixa também, Mari, a tua rede social aqui para o pessoal te seguir. Só um minutinho. Estou por aqui ainda. Aí. Tá ouvindo, né, Mari? Tá me ouvindo? Então, só deixa aqui tua rede social, rapidinho, antes da gente terminar.
Mas vamos falar então aqui, ó, já que ele colocou aqui, a nossa patrocinadora maravilhosa, Evelyn Façanha. Gente, a Evelyn é maravilhosa. Ela esteve aqui no nosso primeiro episódio. A Evelyn é fisioterapeuta, ela faz treinos personalizados, é uma das nossas patrocinadoras aqui do quadro Mais Saúde Mental. Então, clica aqui nesse QR Code, ó, vai lá, segue ela, ela posta várias dicas maravilhosas também que ajudam no bem-estar físico e mental, que é o nosso propósito aqui, né? Levar bem-estar, qualidade de vida, informação sobre saúde e saúde mental. E vamos voltar aqui com a Mari para ela deixar as redes sociais e também deixar as considerações finais, Mari. Tá, então mais uma vez eu agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre esses temas que eu gosto tanto e que fazem parte do meu dia a dia. Para quem segue e acompanha o Instagram, eu estou no @Mariana Lima Caetano. Eu posto sempre caixinhas de perguntas e temas interessantes para dar mais acessibilidade para as pessoas sobre esse tema que às vezes, como a Ana falou, é tão pesado, né? Então, nosso objetivo é trazer menos estigma e clarear a mente mesmo sobre essas temáticas de saúde mental. O nosso centro é Centro de Terapias Cognitivas, segue a gente lá também, que a gente está sempre postando dicas, enfim, fatos e informações sobre as doenças e essa questão de saúde mental de forma bem acessível e bem bacana mesmo. Vale a pena. Perfeito, muito obrigada, doutora Mariana. E a gente se vê já já, né? Nas nossas reuniões. Obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedor mesmo. Muito obrigada, tá bom, por estar aqui com a gente. E esse foi o nosso programa de hoje, Mais Saúde Mental, falando sobre o TDAH, tanto na vida adulta, na infância, na vida adulta. E desejo para vocês um ótimo fim de semana. Fica com a gente aqui. Se você não conseguiu acompanhar o programa todo, daqui a pouquinho vai estar lá no Instagram e também no YouTube, Psico Ana Lima. Então, acessa lá e vem ver esse programa todo comigo e com a doutora Mariana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bom fim de semana. Beijo, doutora Mari. Está começando agora o programa Conexão MR. Com entrevistas exclusivas para conectar mulheres e propósitos. Porque sozinhas somos pétalas, mas em unidade somos lindas flores. Com a apresentação de Linda Mascarenhas. Programa Conexão MR. Apoio Cultural.